começando o Conexão em Ação. Informação, espaço para sua reclamação e a verdadeira conexão. Apresentação, Zé do Rádio. Sou eu. 17h08. Nós estamos iniciando o programa Conexão em Ação do dia 10/2/2026. E nesse dia eu tenho o privilégio de receber aqui nos estúdios Francisco Soares, da Rádio Conexão Digital Campinas, ela que foi uma das mais bem votadas vereadoras da cidade de Campinas. Não só sendo uma das mais bem votadas, ela já fez história ao ser a mulher mais bem votada na cidade de Campinas do partido do PT. Ainda por cima, ela na verdade, entre toda a história do partido PT, ela é a terceira mais bem votada. Então, é claro que eu estou falando hoje, vou bater um papo com ela. Paola Miguel, seja bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua. Muitíssimo obrigada, queria aqui agradecer o convite para estar na Rádio Conexão Digital. Para mim é uma grande honra voltar aqui nessa casa, já participei de uma entrevista o ano passado, se eu não estou enganada, mas é sempre bom poder voltar onde a gente consegue dialogar, conversar e estar mais próximo da população. Então, inclusive, ansiosa para essa entrevista. Que maravilha, a gente fica feliz por você estar retornando aqui para nos dar algumas informações e, claro, né, prestar conta do seu trabalho, do trabalho seu, que inclusive um trabalho excepcional, relevante, tem sido feito na cidade de Campinas. Paula, para nós começarmos o bate-papo, eu gostaria de te perguntar o seguinte: como é que você se sente sendo alguém tão representativa para a cidade e tão jovem ao mesmo tempo? Né? Porque assim, se a gente olhar para você, para tua carinha, a gente não diz que você é de menor. Né? Eu sei da sua idade, porque eu vi você falando para alguém ali, mas não acreditaria que você teria mais do que 25 anos. Né? Mas aí, fala pra gente como que você se sente, e daí daqui pra frente a gente vai começar a bater um papo mais acerca do seu trabalho. Eu acho que tem uma questão, né, que eu sou a primeira vereadora assumidamente LGBT da história de Campinas. Sim. Eu acho que só isso já é muita coisa. Sim. Fora isso, eu divido, né, junto com a vereadora Guida Calisto, a posição da segunda mulher negra eleita na Câmara. A segunda, porque a primeira foi a Maria José, e eu e a vereadora Guida Calisto fomos eleitas juntas, né? Então a gente sente ainda muito a falta de algumas pautas na Câmara, e isso muitas vezes acaba fazendo com que o nosso mandato tenha que abrir um leque muito grande para debater, ouvir principalmente a população, pensar em como que as nossas dores, as dificuldades podem ser transformadas em políticas públicas. Então eu acho que quando a gente chega na Câmara, a gente chega com a expectativa de conseguir transformar a cidade, mas ainda falta muito para que a gente chegue no mínimo que seria o ideal para a população negra, para as mulheres, para a juventude, para a comunidade LGBT, para a população periférica, o que a gente acredita de importante na cultura e pautas que a gente também leva, que é a questão da cannabis, a questão de trazer cada vez mais consciência sobre as ISTs, né? Pensar uma cidade onde essa inclusão aconteça de fato. Positivo, maravilha. Olha só, quero agradecer inclusive já aqui a algumas pessoas que estão participando conosco pelo WhatsApp. Tem muita participação pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai começar a colocar aí os áudios para que a senhora possa acompanhar, tá? Bom, eu já entendi o seguinte, que a Paola Miguel, ela não é vereadora porque ela tem a vaidade, ela é vereadora porque ela realmente quer fazer a defesa ideológica de alguns grupos, entre eles LGBT, mas eu também acredito que você esteja aí defendendo a questão de racismo, a questão da situação de tanta coisa que acontece com
as religiões de matriz africanas, né? Porque o que acontece? Muitas das vezes as pessoas acham que a inclusão é só para pessoas, por exemplo, deficientes ou pessoas que sejam autistas. Aí tem algumas pessoas que pegam essas causas e torna elas eleitoreiras e esquece que a inclusão ela precisa estar em todas as vertentes. A inclusão ela precisa eu entender, ou você que está em casa, entender que todos somos iguais. Então, todas as pessoas precisam ser e ter o mesmo espaço. E a gente sabe que não funciona bem assim no nosso país. Como que está na Câmara de Vereadores aqui essa questão? Como que você vê e quantas pessoas você vê que abraçam essas causas de inclusões sociais, que eu digo, né? A gente acha muito interessante essa pergunta, porque ontem, inclusive, a gente teve a votação de um projeto que era sobre ampliação de cotas para pessoas negras, pardas, indígenas e quilombolas nos serviços públicos da cidade de Campinas. E tiveram vereadores que subiram na tribuna e disseram, né, que cotas raciais é uma forma de segregar a população, ignorando toda a história que tem, inclusive, da cidade de Campinas com relação ao povo negro. Então, trago isso para trazer que, assim, muitas vezes a Câmara ela se perde no que é o debate ideológico e o que é o debate de fato de melhoria da cidade. A Câmara, ela muitas vezes fica discutindo ali, né, posições políticas, e quando a gente fala do debate de cidade mesmo, na questão do transporte, da saúde, do atendimento do serviço público, das escolas, isso se perde. Então, nesse último período, inclusive, a gente tem lutado dentro da Câmara para que as pautas que influenciam na vida da população diretamente apareçam lá. E isso inclui, sem dúvida nenhuma, os povos de terreiro, as religiões matriz africana, que têm sofrido inúmeros ataques no último período. Eu faço parte atualmente da Comissão de Direitos Humanos, então a gente acaba recebendo muitas denúncias de violações de direitos humanos, seja por parte de outras pessoas e até mesmo por parte dos próprios agentes do serviço público, não o serviço público como um todo, mas algumas pessoas que estão dentro do serviço público, mas não têm aquela formação que consiga trazer humanidade e acabam reproduzindo também o racismo, a LGBTfobia, o preconceito, acabam ali reproduzindo esses preconceitos e fazendo com que a pessoa se sinta menos segura de acessar o serviço público. Então, a gente luta muito para que esses debates realmente sejam os importantes e os cruciais na Câmara. A gente discute sobre a questão de mulheres, que a gente vive uma epidemia de feminicídios, mas só fazer a denúncia sem pensar em políticas públicas de enfrentamento não é legítimo. Porque a gente todos os dias denunciar que uma mulher foi morta pelo seu companheiro e não pensar em uma política pública efetiva com que faça que, a partir do primeiro momento que essa mulher desconfia que isso pode acontecer com ela, que ela consiga buscar atendimento que a cidade de Campinas responda para ela. Então, isso tem sido um dos nossos maiores desafios nesse último período, nesse começo de ano principalmente, né, para que a Câmara consiga discutir aquilo que a população quer tanto, como os ônibus que pegam fogo, a falta de medicamentos nos postos, a falta de médico nos postos, políticas efetivas para as mulheres, com que as políticas que a gente já tem com relação à população LGBT, que elas sejam de fato efetivadas e que a transformação da cidade ela aconteça de uma maneira não tão lenta como está acontecendo agora e até mesmo evitar alguns retrocessos, porque na área da cultura a gente teve retrocessos, alguns deles por conta da pandemia, que a gente parou e a gente teve que retomar muitas atividades, mas muitos deles também implementados para uma gestão que era contra a cultura. Então a gente faz 12 anos que a gente não tem, né? A gente está aproveitando aqui, a gente vai estar no período de carnaval logo menos. Sim. A gente não tem desfile de escola de samba na cidade de Campinas. E a gente luta também para que essa cultura periférica, negra, como é o samba, como é o hip hop, como é o funk, ela seja valorizada, reconhecida e não criminalizada. Positivo.
vi que você pontuou uma situação que nós estamos no período, que é o carnaval, mas eu até ia deixar essa pergunta um pouco mais para frente, mas pegando o gancho, como que a senhora vê e o que a Câmara faz, ou a senhora tenta fazer e a Câmara não permite, vamos dizer assim, na área da cultura de um modo geral? Porque assim, a cultura também não é só música, né? A cultura envolve os grupos de capoeira, a cultura envolve, né, a festa os reisados, que Campinas já foi muito valorizado lá no passado, e hoje, se não me engano, falta, se eu não tiver 100% errado, mas eu tenho quase certeza que só tem 2 grupos de reisado aqui, que eu conheço pelo menos. Ou seja, está acabando, algumas culturas estão sendo extintas de verdade. E aí eu fico me perguntando o porquê que o poder público, e aí eu não estou falando só do executivo, quando a gente fala do legislativo também, porque assim, é muito fácil defender uma causa que todo mundo quer. Vou dar um exemplo. Todo mundo hoje quer, Danilo, até agradecer que o Danilo está acompanhando aqui também a gente, todo mundo quer falar da causa animal, porque a causa animal não é que ela não seja necessária, não é que não se deva ter a defesa da causa animal, mas se tornou modinha defender a causa animal. Ninguém quer defender o morador de rua, que está em situação de rua. Por quê? Porque ele não dá voto. Não é que ninguém queira. Eu sei que existe, assim, o exemplo da senhora que faz alguns trabalhos nesse aspecto, mas o que eu vejo, e eu de fora, e se eu tiver errado a senhora pode me corrigir, que aqui a gente está num bate-papo, o que eu vejo muito empecilho colocado, entendeu? É muita dificuldade, é muita barreira, os outros querem arrumar um monte de subterfúgio, né? Ontem, por exemplo, eu vi, por incrível que pareça, eu vi uma pessoa ligada à política, que eu vou me abster do nome dela para não gerar uma polêmica, mas dizer em um veículo de comunicação que o morador em situação de rua não deveria receber nenhum tipo de auxílio, porque o auxílio transforma ele em independente. E aí eu fiquei calado para não entrar num debate. Mas o que a senhora pensa de alguém que fala que o morador em situação de rua, ele não merece, ele não deve receber auxílio nenhum, porque o auxílio torna ele dependente? Vou começar pela parte da cultura, né? O que acontece hoje é que a gente tem uma lógica da política que ela cada vez mais tem um viés ideológico e tem um viés religioso muitas vezes. E isso faz com que algumas tradições sejam criminalizadas em detrimento de outras. Então, por exemplo, vou voltar para o carnaval, né? O carnaval, muitas vezes, é visto como sendo simplesmente uma festa. Eles ignoram toda a estrutura do carnaval, eles ignoram a comunidade, eles ignoram que isso gera emprego, eles ignoram as costureiras, eles ignoram as gerações de famílias que estão ali, né, na construção da bateria. Eles ignoram, inclusive, toda a história que o carnaval traz para a avenida quando traz o desfile. Eles só olham para aquele momento de disputa, né, para aquele momento da competição, porque o desfile de carnaval, né, que a gente vê na televisão de São Paulo, do Rio de Janeiro, ela é uma competição. No final daquilo tem uma premiação que a escola vai levar, né? Mas eles ignoram o trabalho de um ano inteiro. E a cidade de Campinas tem um dado, né, que a perspectiva desse ano é que a gente consiga arrecadar 17 milhões no carnaval. Então, ignorar, né, estou falando do carnaval porque a gente está no momento próximo, mas isso faz com que alguns grupos culturais tradicionais, principalmente ligados à comunidade negra, à comunidade indígena, tenham dificuldade de sobrevivência por serem vistos por uma religião como sendo não cultura, né? E aí tem todas as questões de fomento que nesse momento passam inclusive pelas emendas impositivas. Então, todos os eventos culturais basicamente que acontecem na cidade,
eles recebem emendas. E se eles não recebem emenda, então se esse grupo, né, não tem a ligação com o parlamentar ou não consegue fazer relação com a prefeitura, essa atividade cultural, ela corre o risco de não acontecer. Isso é uma coisa. Sobre, né, a fala com relação à população em situação de rua. A gente precisa lembrar que antes da pandemia, né, a população em situação de rua, ela era menor. E a gente já tinha, naquele momento, dificuldade de fazer programas e políticas públicas efetivas que fizessem a população sair da rua, né, com que aquela população conseguisse, né, sair daquela situação de vulnerabilidade. E muitas vezes, para você tirar uma pessoa de uma situação de vulnerabilidade, você precisa garantir para ela moradia, alimentação, você precisa garantir para ela segurança. E aí a gente não está falando de pessoas que chegaram na rua porque elas, abre aspas, optaram por isso. Muitas pessoas ficaram em situação de rua porque mudaram de cidade. Teve um caso de uma jovem que ela mudou de cidade, saiu da cidade dela, veio para Campinas para fazer faculdade particular, fazia faculdade, no meio desse período ela perdeu o emprego, aí ela parou de pagar a faculdade, então ela saiu da faculdade, não conseguiu mais encontrar emprego, aí ela estava com dificuldade de pagar o aluguel, ela teve, nesse período ela foi despejada e aí ela virou uma pessoa em situação de rua. E aí ela não tinha dinheiro nem para tomar um banho para conseguir fazer uma entrevista de emprego. Então, quando a gente está falando de uma pessoa em situação de rua, a gente está falando de um ciclo, a gente está falando de uma dificuldade estrutural. Porque para você conseguir atendimento no posto de saúde, você precisa ter endereço. Para você conseguir tomar um banho, você precisa ter uma moradia. Ou precisa ter dinheiro para pagar o banho. Para você conseguir numa entrevista de emprego, você precisa muitas vezes ter uma roupa. Então, o que esse vereador traz, né, enquanto proposta, é simplesmente uma proposta higienista que quer limpar, né, abre aspas novamente, limpar a cidade, ou melhor, esconder os problemas da cidade para que a população mais rica não vejam. E essa mudança, essa migração da população em situação de rua para um outro território, né, que foi o que aconteceu em São Paulo, inclusive, com a Cracolândia, o que foi acontecer inclusive em Montemor, que o prefeito colocou as pessoas em situação de rua no ônibus e distribuiu nas cidades ao entorno, a gente sabe que não funciona. Porque a gente precisa de políticas públicas efetivas e a única forma que a gente tem de diminuir a população em situação de rua é, de fato, como foi na cidade de São Paulo na época do Haddad, que você oferecia uma moradia, um emprego, uma supervisão por 6 meses para que a pessoa fosse assistida e aí com que ela também conseguisse parar de ter os vícios da rua. Porque quem está em situação de rua há 1 ano é uma coisa, quem está em situação de rua há 5 anos, 10 anos, 15 anos, que tem os vícios, né, da rua, não tem horário para acordar, não tem horário para dormir, não tem local para você fazer isso. Geralmente, essas pessoas, elas ficam acordadas no período noturno, porque é um período de maior risco e elas dormem durante o dia. Então, elas precisam conseguir mudar essa rotina e viver em sociedade. Porque muitas vezes elas convivem, né? Não convivem com outras pessoas de forma constante. E os abrigos da cidade de Campinas, eles não têm espaço nem para armazenamento de carrinhos e nem para armazenamento dos cães, por exemplo. E isso faz com que muitas pessoas em situação de rua prefiram dormir na rua com os seus pertences e os seus cachorros, né, principalmente, mas também gatos, pets de modo geral, do que ir para um abrigo e ter que largar a mão daquilo que ela conquistaram até esse momento. Então, para mim, é uma proposta eleitoreira para conseguir ter likes de pessoas que não entendem qual que é o real problema e que também não tiveram que conviver, né, com uma pessoa que chegou à estação de rua, não porque errou na vida, né, mas porque de fato a vida não deu oportunidades para que ela não tivesse naquela condição. Positivo. Bom, eu vou agora aqui para o WhatsApp, vou tirar o BG aqui todo para a gente rodar alguns WhatsApp e a gente conhecer um pouco mais do que o pessoal pensa, como é que o pessoal está pensando lá na rua. Então vamos ao primeiro, que é do João Galerani. Mas rapaz, ele não podia botar um nome mais fácil, não? Ô João, eu vou chamar você só de João mesmo. É João Galerani. Isso.
Vamos ver o que ele falou. Todos os ouvintes da rádio, um forte abraço à nossa querida vereadora Paola, uma grande parceira, uma mulher guerreira, está sempre conosco nos terreiros, nos movimentos sociais. Paola, muito obrigado, muita força para você, que temos um ótimo ano. Muito obrigado pela parceria. Tem mais. Aqui é o pai Joãozinho do terreiro, Dona Benedita. Pronto. Tem mais pessoas aqui, vamos ouvir elas já. Paola Miguel, nossa grande liderança do Partido dos Trabalhadores em Campinas, vereadora pelo 2º mandato, a mais votada do Partido dos Trabalhadores na última eleição, nossa atual líder da bancada, e que tem pautas de interesse para toda a sociedade campineira, especialmente para as populações mais vulneráveis. Paola é uma grande liderança e, especialmente na pauta da cannabis medicinal, o relevo da atuação da Paola se faz presente, dada a importância desse assunto para a saúde pública, não só da cidade de Campinas, como do estado e de todo o país. Muito orgulho da minha vereadora Paola Miguel. Essa foi a Adelaide Albergaria. Tem mais gente aqui, tá? Então já vamos ouvir alguns, depois nós voltamos a bater um papo. Salve, Paola! Gabi aqui, passando para deixar registrado mais uma vez o meu agradecimento e a minha admiração pela sua atuação aqui em Campinas, nessa Câmara que por muitas vezes é muito difícil o diálogo e o debate coerente em cima de pautas tão importantes. Muito obrigado por ocupar e nos representar tão bem na Câmara de Campinas, levando as nossas vozes sempre. Valeu, Paola! Olha só, só por esses áudios, esses 3 primeiros áudios que nós passamos, 4 primeiros áudios que nós passamos, 3, né? Já deu para perceber que a população em si, ela se identifica e reconhece o seu trabalho. E aí, por que eu passei esses 3 primeiros áudios já aqui? Para poder entender a sua atuação em outras áreas. Mas eu não vou fugir de onde nós estávamos e omitir minha opinião também. Emitir minha opinião, porque eu acho que assim, pela misericórdia de Deus, Deus me deu o privilégio de viajar quase que esse país inteiro. O ano passado eu estive em Sergipe, eu estive no Ceará, eu estive no Pernambuco, conhecendo políticas públicas voltadas, inclusive, para as pessoas em situação de rua. O que eu vi? Recife, por exemplo. Chega uma pessoa na rodoviária de Recife e ela está vulnerável. É identificado por um agente que fica na rodoviária, um agente público. Ele identifica essas pessoas, encaminha para uma casa, e essa casa vai procurar saber sobre a vida dessa pessoa, de onde ela vem, se ela tem família, se ela não tem, se ela tem, se essa família pode receber ela ou não. Se essa família não pode receber, ele tem um período que ele vai ficar sendo assistido nessa casa, inclusive para que haja a questão de evitar que ele use a droga, por exemplo. Então, a gente vê que existe em alguns lugares uma força de vontade e um trabalho realmente efetivo para que evite. Quer dizer que não vai ter? Não. Vai ter sempre alguém em situação de rua, pela questão que você falou, porque alguns optam em ficar na rua por conta do animalzinho de estimação dele, que não é aceito em tal lugar e ele não quer ir sozinho. Mas eu não estou falando desse que já está um pouco mais acostumado com a rua. Eu estou falando daquele que todo dia entra mais um em situação de rua por falta, ou melhor, por ausência de políticas públicas, principalmente no âmbito municipal. Porque nós no Brasil nós temos uma mania de terceirizar as coisas. O problema nunca é nosso, é sempre do próximo, do outro. Então o governo municipal diz que é do Estado, o Estado diz que é do governo federal, aí vira uma bola de neve e ninguém resolve nada. Não, pelo menos nessa situação a gente vê que há se não há uma má vontade, mas há
uma vontade muito lenta para resolver as coisas, ou, como você fala, né, tentando se livrar do problema. Ou seja, você vê que na nossa região tem prefeito que está tirando as pessoas em situação de rua da cidade dele e colocando na cidade do vizinho. Ou seja, ele está, além dele estar causando um mal que não tá fazendo a parte dele na cidade dele, ainda está levando mais uma demanda para o vizinho dele. Aqui em Campinas, eu queria entender isso. Aqui em Campinas, você tem conhecimento se existe alguma triagem, por exemplo, dessas pessoas, quando elas chegam, por exemplo, na rodoviária, chega uma pessoa que veio, vamos supor, lá do Vale do Ribeira, ou veio lá do litoral, e ela chegou na rodoviária, é identificada, é feita uma filtragem ali ou não? Eu acho que a cidade de Campinas, ela tem uma característica que ela, assim como um pouco parecida com Recife, mas eu acho que de uma outra ordem, porque Recife é uma capital, né? Então a gente acaba tendo ali muitas vezes você vai para a capital para conseguir, né, inclusive ter acesso a políticas, né, é visto sempre como um espaço de mais oportunidades. Então, muitas vezes, o acesso que chega na cidade de Campinas, ela não é pela rodoviária, ela é pelos terminais metropolitanos. Sim. Porque acontece um processo de migração muito grande das cidades menores, vindo para a cidade de Campinas, e a gente não é uma capital. Aqui em Campinas, eu não me recordo de ter uma política ativa de busca para ver a população que está chegando. Então, assim, hoje chegou uma nova pessoa em situação de rua na cidade de Campinas. O que a gente tem, né, não é nos portões de entrada, então não é na rodoviária, não é no terminal metropolitano, não é no terminal central. A gente tem isso através de um programa de saúde mental, que é o de saúde mental, eu vou me recordar o nome, mas tem o SOS Rua, que é da assistência, que ele faz sim o acompanhamento das pessoas em situação de rua em locais específicos. Então, assim, a gente sabido que tem uma concentração de pessoas em situação de rua próximo à catedral no período noturno. Então, o SOS Rua, ele vai lá, né, com assistente social, faz esse mapeamento e no período de frio faz a distribuição de cobertores. Eles têm um programa aqui na cidade de Campinas que foi apelidado De Volta para Minha Terra, que é aquele programa, aquele quadro antigo de uma emissora, onde fazia identificação de pessoas que eram de fora de Campinas, e aí essas pessoas recebiam uma passagem para voltar para a cidade delas, né? Então elas eram colocadas num ônibus rodoviário, né, com assistência, e elas voltavam para suas cidades de origem, se assim elas quisessem. As pessoas que não têm esse desejo, ou que são na cidade de Campinas, elas são encaminhadas para os abrigos. Mas qual é o problema? O acompanhamento. Então, muitas vezes, e aqui eu estou falando de pessoas nos dois cenários, né? Que fazem utilização de substância e pessoas que não fazem utilização de substâncias. Muitas vezes, essa pessoa precisa buscar um serviço. E aí, na busca desse serviço, ela acaba ali desistindo de buscar os seus direitos. Então, a gente tem aqui no centro o Pop Rua, né, que tem ali, inclusive, a possibilidade de tomar banho, se alimentar, né, tomar água. A gente tem o programa do Bom Prato, mas a gente não tem um programa de empregabilidade de forma massiva. A gente tem alguns programas de empregabilidade para a população em situação de rua, que eles são de pequeno porte, né? Então, na época, inclusive, do Dr. Hélio, a gente tinha um programa maior. E esse programa, ao longo dos anos, ele foi diminuindo, juntamente com a população em situação de rua. Mas quando chegou a pandemia, teve uma crescente muito grande de pessoas em situação de rua. O que Campinas faz ativamente é a busca a partir de famílias. Então, assim, existe uma criança, por exemplo, em situação de rua, né, porque a família dela entrou em situação de rua. Então, nesse caso especificamente, você consegue verificar essa criança por conta de dados da escola, por conta do posto de saúde, né? E aí você consegue direcionar. Mulheres grávidas, a mesma coisa. A partir da saúde, você consegue ali direcionar. E o programa de saúde mental, né, que hoje é gerido pelo Cândido Ferreira, mas está no processo de transferência para o município, que é o consultório na rua, que ele também faz esse processo de encaminhamento. Mas depois do encaminhamento, você precisa acompanhar. E aí, na minha avaliação, o que mais falha aqui é esse acompanhamento.
mesmo quem não faz utilização de substâncias tem dificuldade de se inserir no mercado de trabalho novamente e ter aquele primeiro mês de renda para que aí sim possa buscar um aluguel, né, buscar uma moradia. Campinas tem os aluguéis mais caros do Brasil, então é muito caro morar aqui. A passagem também é uma das passagens mais caras. Então as pessoas acabam ali tendo dificuldade de se manter no mercado de trabalho por tempo suficiente para garantir renda e aí sim buscar a sua independência. E para mim é isso que falta, é essa falha que a gente tem hoje na nossa cidade. Perfeito. Bom, eu me dou por satisfeito nas questões de falas sobre algumas situações do município. A gente faz esse tipo de pergunta para ver o tamanho do comprometimento que o vereador ou a vereadora tem com o município. E aí eu tenho que reconhecer que você está de parabéns, que você está demonstrando que você está realmente por dentro de tudo que acontece no município. Parabéns, viu? Agora vamos para a parte de falar sobre você, sobre as suas conquistas, né? O quanto você tem conquistado e o que você tem conquistado. Já visto que a gente está vendo aqui, ó, tem mais uns 5, 6 áudios aqui que eu vou conseguir ouvir, porque eu tenho uns 40, mas que eu vou conseguir ouvir mais uns 5, 6, porque o tempo está voando. O quanto você fez e o que você fez que mais te deu e te dá orgulho até hoje, enquanto vereadora. Eu acho que é muito importante ressaltar que a gente está construindo uma nota de oposição na cidade, né? A gente não faz parte da base do governo. Então a gente conseguiu várias conquistas de forma indireta. Então a gente estava, até pouco tempo atrás, que quando saiu a decisão judicial, no enfrentamento com a prefeitura sobre a instalação, sobre a não instalação de grades do centro de convivência. Porque a gente entendia que aquilo era um equipamento público e que ele precisava ser aberto ao público, né? E que as grades foram instaladas de forma, até mesmo antes de chegar à Câmara. Então, de que isso era um problema. E a gente protocolou uma ação popular, que o juiz, inclusive, paralisou a instalação das grades. A gente conseguiu trazer para o município o debate da cannabis medicinal de uma forma mais forte, porque muitas vezes isso fica concentrado em Brasília, ali, né, na grande esfera, com os deputados, mas a gente esquece, inclusive, qual que é o papel da cidade. A gente esquece que as pessoas moram no município, né? A gente esquece que as pessoas buscam assistência médica na cidade de Campinas. A gente, nesse momento, está discutindo sobre as questões de enfrentamento, né? Principalmente o preconceito a quem tem HIV, AIDS e outras ISTs. E a gente chegou no momento onde a gente pode ser a primeira geração a não mais morrer de AIDS, mas em compensação a gente está tendo uma crescente de infecção de sífilis, por exemplo. E uma dificuldade, inclusive, de diagnóstico. Então, e essa crescente acontece entre a juventude e entre mulheres casadas. E aí, quando essas mulheres casadas chegam no posto de saúde, muitas vezes se demora muito para conseguir identificar e diagnosticar que ela está com IST. E aí, no caso da sífilis, por exemplo, pode causar até danos neurológicos. Né? A gente conseguiu organizar na cidade, né, um movimento da cultura, principalmente da cultura periférica. E com a chegada das emendas, né, apesar de ser ruim, porque depende única e exclusivamente, né, dos mandatos, mas a gente conseguiu fazer com que eventos que nunca acontecessem, que nunca aconteceriam pela priorização do governo, né, que está posto hoje, com que eles tivessem a possibilidade de estarem ali, né, acontecendo, rolando, as pessoas cada vez mais conseguindo se profissionalizar através de notas na cidade de Campinas, porque a gente tinha um movimento da cultura que era, os artistas surgiam aqui, Sistema Negro, Dinadi, né, e vários outros artistas que são aqui da região de Campinas, mas eles faziam o quê? Eles iam para fora, viravam grandes artistas, e quando eles retornavam para Campinas, Campinas não conseguia contratar essas pessoas porque o cachê era muito alto. Então, nesse período que ela estava se desenvolvendo, Campinas não reconheceu o seu valor. Então, ela teve que buscar na capital. E na hora que ela volta para cá, ela é tão grande que ela não pode mais ser contratada. Porque Campinas tem uma limitação, inclusive, sobre as contratações. A gente conseguiu construir
projetos e iniciativas que vêm de outras cidades, como, por exemplo, Mulher Viva, que é um processo de integração dos serviços de assistência que envolve a Guarda Municipal, Ministério Público, Polícia Militar, né, de uma forma com que a mulher tenha, a partir do momento que ela protocola a medida protetiva, né, que ela consegue a medida protetiva, os órgãos buscam ela para oferecer essa ajuda. E não é ela que precisa ir nesses órgãos. A gente construiu com a população um debate, principalmente com as mulheres, sobre o espaço Corujinha, que é principalmente para as mulheres que trabalham nos shoppings, né, para as mulheres muitas vezes da saúde, que ficam até mais tarde nos seus trabalhos e não tem com quem deixar suas crianças. Porque muitas vezes isso é um dos motivos pelos quais as mulheres não conseguem se manter no emprego, por serem mães solos, por não ter uma rede de apoio estruturada, né? Então a gente construiu esse projeto. E tem um projeto que ele foi construído a partir de relato de crianças mesmo, que é o Infância Sem Racismo, que é um projeto para realmente que não haja o racismo dentro do ambiente escolar, que muitas vezes é conhecido como bullying racializado. E aí, né, eu participei de palestra numa escola municipal aqui, e as crianças de 8, 9 anos diziam com que a forma com que eles sofriam bullying, né, pelo fato de serem crianças negras, era diferente de crianças não negras. Então a gente construiu a partir desse relato das próprias crianças, né, nas escolas municipais, como que a gente poderia transformar isso em política pública, né? E tem diversas outras coisas que a gente discute aqui no município para que a gente consiga transformar a cidade, principalmente nas regiões mais afastadas do centro. Então a gente tem tarifa zero, a gente tem o projeto de renda básica de cidadania, a gente tem projetos para motorista de aplicativo, para regulamentar, né, até onde é o dever do motorista de aplicativo, onde é o dever de quem está recebendo ali, para evitar inclusive que eles sejam mais ainda, né, atacados. A gente discute muito sobre a lei do silêncio, a lei do pancadão, a partir do comércio também, porque muitos bares relatam que eles sofrem repressão e que agora eles não conseguem fazer atividades culturais também. Então, tem várias coisas que a gente está construindo, mas tem muito espaço para a gente construir. O nosso método é sempre ouvir a população e pensar junto com ela como a gente pode melhorar a cidade. Perfeito. Talvez isso aí seja um dos segredos, né? Você não vai contar todos, porque senão daqui a pouco você está fazendo uma escola de vereador por aí, né? Ó, vamos ouvir mais alguns áudios, porque senão o pessoal vai ficar bravo. Um monte de áudio eu não escutar todos eu não vou conseguir mesmo, mas uma boa parte deles aqui. Vamos ouvir. Olá, vereadora Paula Miguel. Aqui é a Fabiana, da região de Campo Grande. Quero agradecer pelo trabalho que você vem fazendo com o mandato em movimento, ouvindo a população e defendendo as políticas públicas, que realmente chega a quem mais precisa. A valorização das mulheres e o cuidado com o social e a transparência e a presença no território faz muita diferença na nossa cidade. Continue firme, porque representatividade de verdade é isso, escutar, agir e não se afastar do povo. Conte com a gente. A Fabi, agora o Ricardo Faco. Olá, boa tarde, eu sou o Ricardo Faco. Quero parabenizar a vereadora Paola e todo o seu mandato pela luta que eles travam pela cultura na nossa cidade, fazendo com que a cultura chegue àqueles que não têm acesso, não têm oportunidade, que realmente precisam. E nesse sentido, eu quero destacar aqui a ação para um centro de convivência sem grades, onde eles lutam por uma cultura aberta, por um espaço público vivo e que realmente pertence ao povo. A gente vê aí que o pessoal está muito satisfeito com algumas das realizações que a senhora tem conseguido encabeçar. E aí, quando a gente vê, eu costumo dizer o seguinte, quando as pessoas me perguntam, Zé, tu é de qual lado? Eu falo, eu sou do lado do povo. Eu não tenho lado direito, esquerdo, nem central não. Meu lado é o lado do povo. Então, eu vou ouvir mais alguns áudios aqui. Do Felipe agora. Vamos ouvir.
Olá, Miguel. Meu nome é Felipe Aguiar, sou advogado em Direito Público, formado pelas políticas públicas de incentivo ao ensino, ao acesso ao ensino superior, que eu sei que são pautas que você defende como educação. Estou passando para elogiar o seu mandato e que você continue firme e atuante na cidade de Campinas, porque Campinas merece. Um abraço. Esse foi o Felipe e por aí a gente vai. Tem muitos áudios aqui, eu vou até pedir para o pessoal que me entendam, por gentileza. Nós temos um certo horário e vamos procurar tentar cumprir ele, até porque eu sei que a vereadora também tem outras demandas para atender ainda hoje. Mas depois eu encaminho para o Danilo os áudios e o Danilo encaminha para a senhora os demais. Olha só, que alegria a gente pode e tem quando a gente bate um papo com alguém que está na vida pública e a gente vê chegar um monte de áudio, um monte de elogio. Não chegou nenhuma crítica, não chegou nenhuma... E não é porque não ia pro ar, não. Porque se mandar um áudio aqui falando algo que a senhora fez ou deixou de fazer, a gente vai ter que falar para a senhora. Que a gente não está aqui só para elogiar. Eu costumo dizer que o amigo não é aquele que dá a flor, é o que tira o espinho. Então, a gente, quando se tivesse chegado alguma crítica, a gente também teria colocado no ar. Mas, realmente, só chegou elogios até agora, né? E tem muitos aqui ainda para ser encaminhados para a senhora, porque não vai dar tempo, porque já são 17 horas e 49 minutos. Falta apenas 11 minutos para nós terminarmos o nosso bate-papo. Talvez um pouco mais, levando em consideração as considerações finais. Mas, Paula, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. É um bate-papo sobre o que você vem fazendo e você prestando conta aí do que você tem feito e que tem tentado fazer e está tentando, e aquilo que você já está realizando e aquilo que você ainda pretende realizar. Mas, como todo vereador que passar por aqui, eu vou ter que fazer essa pergunta. Você é pré-candidata a deputada estadual ou federal esse ano ou não? Não sou pré-candidata a deputada estadual nem federal em 2026. Você está cravando isso? Cravando. Assim, é óbvio que se acontecer alguma coisa, né, essa decisão pode mudar. Se o Lula pedir, né, para que eu saia candidata, isso pode mudar. Mas até o momento, nossa decisão enquanto coletivo é manter aqui no município e lutar pela população de Campinas. Perfeito. E já que você tocou no nome Lula, a sua relação com o presidente é muito boa, né? Desde quando você foi eleita, você consegue ter uma boa relação com ele, e até antes disso você já tinha uma boa relação, né? Fala um pouco da sua relação com o presidente. Assim, acho que o presidente Lula nos últimos tempos, né, tem tido dificuldade de atender todas as pessoas que se tornou presidente, né? Mas a gente sempre tenta, né, tá muito alinhada com o programa nacional que o presidente está implementando. Uma das coisas que a gente estava, inclusive, discutindo hoje é sobre a regulamentação das redes sociais, o Plano Nacional de Soberania Digital, né, sobre a instalação de data centers, que é uma das coisas que o presidente Lula tem falado muito. E também sobre a questão do Ministério da Saúde, né, a gente teve agora já faz um tempinho, né, que o ministro é o Alexandre Padilha, e a gente vê diversas mudanças na política nacional de saúde e a gente tenta replicar isso para cá. Então eu posso dizer que a gente está muito alinhada ao programa do presidente Lula, né? Acredito que a nossa relação já veio para Campinas, inclusive, já passeou aqui na nossa Glicério mais de uma vez, e a gente sempre tenta olhar, né, para o que está acontecendo em Brasília, do que o presidente está implementando e como que a gente pode trazer aqui no município. O presidente, ele sempre fala que é muito importante a gente colocar o pobre no orçamento, que é muito importante a gente ouvir a população, que é muito importante a gente garantir 3 refeições por dia, né? Que é muito importante a gente ter os programas de transformações sociais que passam, inclusive, pela universidade, políticas de permanência na universidade.
E aí não dá para citar somente o presidente Lula nisso, né? A gente precisa lembrar também da presidenta Dilma, que foi o que criou o Ciência Sem Fronteiras, que foi que transformou o Brasil nesse polo de ciência e tecnologia e que foi destruído pelos governos seguintes e que nesse momento a gente tenta retomar. Então, sempre que eu posso, estou ao lado do presidente, ouvindo ali as diretrizes, estava inclusive presente quando ele sancionou a lei de incentivo para população do campo, né, ali o lei de fomento, porque a gente entende que é quem olha de fato para a classe trabalhadora. Certo. Perfeito. E com relação à cidade de Campinas, falando de política, né, de lideranças e tudo, você acredita que Campinas, dessa vez, fará um deputado estadual ou federal pelo PT? Eu acredito que a gente tem, no último período, né, trazido o jeito petista de legislar para a cidade, né, dentro da Câmara. Não só eu, mas todos os mandatos que estão ali. E que a gente está sentindo muita falta disso, desse olhar, né, para a cidade de Campinas a nível estadual e a nível federal. Eu acredito, espero muito e vou trabalhar muito para que nesse ano a cidade de Campinas consiga sim ter um deputado estadual ou um deputado federal, ou os dois, né, uma deputada federal, um deputado estadual petista, que consiga olhar para a cidade de Campinas e principalmente investir na nossa cidade. Um dos maiores investimentos que a gente ainda precisa é na área da saúde. E muitas vezes nós, enquanto mandato, mesmo que a gente mandar toda a nossa emenda para o Hospital Mário Gatti, ainda vai ser insuficiente para adquirir, por exemplo, um tomógrafo que custa 2 milhões, 3 milhões de reais. Então a gente precisa muito dos deputados federais, dos deputados estaduais, das políticas federal e estadual, para que a gente consiga atender nossas demandas, que elas não são só de Campinas. Ela é de Campinas, Hortolândia, Valinhos, Sumaré, e tudo acaba caindo aqui. Então a gente precisa olhar para a cidade de Campinas para o tamanho que ela realmente é. Não só para 1 milhão, quase 1 milhão e 200 mil habitantes, mas para toda a região metropolitana. A gente precisa trabalhar numa cidade de Campinas com 3 milhões de pessoas que circulam por aqui e que usam as nossas políticas públicas. E por isso que é tão fundamental a gente ter um deputado, uma deputada estadual, federal, petista da nossa cidade, porque só assim a gente vai ser priorizado. Perfeito. A gente sabe que Campinas tem sido abençoado por alguns deputados do PT, né, como Zaratin e outros mais, mas eu fiz essa pergunta porque assim causa no mínimo estranheza Campinas com 1 milhão e 300 mil habitantes, ou seja, do tamanho ou maior do que algumas capitais, não ter um deputado federal ou estadual do PT nessa cidade, né? Talvez seja dessa vez que o PT fará um aqui da cidade, né? Que assim seja, Mas a senhora disse que não quer ir, ué. Não. Acho que a palavra querer não é a palavra, mas a gente entende que a gente precisa priorizar um projeto de cidade e que isso a gente precisa dividir forças, assim, que a gente precisa fortalecer a Câmara, porque assim a gente consegue pensar no fortalecimento da Assembleia Legislativa e também da Câmara Federal, e é um projeto político de médio e longo prazo, né? A gente está no início, né, no segundo ano do segundo mandato, né? Isso traz pra gente uma experiência de um pouco do que é a cidade, mas também um mandato diferente, porque a gente começou na pandemia. Então a gente olha para a cidade agora e vê inúmeras possibilidades que a gente não conseguia enxergar quando a gente começou o primeiro mandato, porque a cidade estava fechada com pandemia. Então a gente entende que tem muito a construir aqui e que a gente precisa consolidar as políticas públicas do nosso mandato na cidade de Campinas para aí sim conseguir ter voos mais altos como estadual, federal, né, e até mesmo outros planos. Entendi. Passa na cabeça da vereadora ser prefeita um dia? Eu acho que todo parlamentar da cidade de Campinas pensa nisso, né? Mas eu sempre digo que é um passo de cada vez, né? A gente precisa ter pé no chão mesmo, até para a gente conseguir dar respostas
mais assertivas para a população. Então, eu acho que já passou em algum momento, sim, mas que a gente entende que esse projeto de prefeitura, ele é um projeto coletivo e que não passa muitas vezes somente pelo nosso mandato, né? Passa pelo partido como um todo, passa pela periferia como um todo, passa por uma cidade que olha, né, para o que foi o Toninho, por exemplo, e consegue inclusive imaginar que tão pouco tempo, em 11 meses, a cidade foi tão transformada, a gente sente as marcas disso até mesmo até agora. Então, de que a gente precisa voltar para esse momento. Mas, e se isso significa, né, que o meu nome, né, é o que conseguiria voltar à prefeitura para apresentar essa política pública, aí é uma discussão mais ampla que vai para além de nós. Entendi. Traduzindo numa frase, eu acho que você pensa mais ou menos assim. Eu não seria o meu foco, mas se o povo me chamar, eu vou, né? Eu estou à disposição. Tá certo. Bom, eu quero agradecer a participação de todos que estiveram conosco aqui, a participação do pessoal no WhatsApp, dizer que aqueles que a gente não atendeu foi por conta do tempo mesmo. E antes de encerrarmos, eu quero já deixar um novo convite para você, para que você volte numa outra oportunidade daqui a algum tempo, não muito longe, porque 1 hora de bate-papo a gente consegue abordar poucos temas e eu acho que diante do trabalho que você vem desenvolvendo, nós precisamos, enquanto veículo de comunicação, não só para você, mas para todos aqueles que estiverem desenvolvendo um bom trabalho, a gente precisa dar visibilidade e o povo quer ouvir. A gente vê pela quantidade de pessoas que passaram aqui, deu picos de audiência, está em picos de audiência fantástico, assim, superando pessoas, todas as pessoas que passaram por aqui até agora. Eu diria que hoje o pico de audiência do Conexão em Ação bateu todos os recordes da era da rádio. Então foi um momento muito especial, essa 1 hora que nós estamos batendo papo, não chegou 1 hora ainda, mas vai chegar a 1 hora de bate-papo. Foi muito frutífero para a população, para o povo, porque assim, a gente não pergunta à toa, a gente não fala à toa. Eu acho que até às vezes as pessoas ficam meio assim quando chegam aqui, porque elas acham que vai ter um monte de papel, um monte de coisa combinada, e eu procuro conduzir o trabalho aqui da maneira a ser feito realmente com coração, com transparência, falando a linguagem do povo. Eu falo errado também, um monte de vezes, que é o jeito meu, é o jeito do povo, e assim o povo se identifica. Então eu quero deixar um convite para que você possa retornar e a gente debater outros temas, desejar boa sorte, mas antes de você encerrar a sua fala, eu queria que você falasse só um pouquinho sobre o tema cannabis. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu troco letras também, às vezes faltam com umas letrinhas, com umas palavras. E acho que muitas vezes isso acontece naturalmente, assim, né? Dizer que para mim é sempre uma grande honra poder retornar a esse espaço, né? A primeira vez que eu vim aqui eu falei de cannabis e a gente está num novo momento agora, né? O governo federal de fato fez um passo importante na regulamentação e isso pode representar uma garantia de vida para diversas populações. A gente está falando da população do espectro autista, a gente está falando de pessoas com dores crônicas, a gente está falando de mulheres com endometriose, a gente está falando da possibilidade de pesquisas na área do glaucoma, a gente está falando de pessoas com Parkinson. Então, epilepsia. Com epilepsia. A epilepsia é um dos casos, inclusive, que já está regulamentado a nível estadual, mas qual é o problema da regulamentação que tem hoje no estado? A cannabis, ela é o último passo. Então você precisa ter passado por tudo, por dores, por frustração, por um tratamento que não funcionou, para aí sim você conseguir ter acesso a um medicamento do canabidiol pelo estado de São Paulo. Com essa mudança do governo federal, ela não passa a ser a última opção. Ela pode, inclusive, ser uma das primeiras. É óbvio, com acompanhamento médico,
né, com pessoas ali que têm um compromisso de ter um medicamento realmente sendo fornecido. E a gente luta no município de Campinas pela democratização do acesso, porque tem várias pessoas que judicializaram o município de Campinas para que ele comprasse o medicamento, porque é muito caro. Então, o nosso debate passa pela democratização do acesso ao medicamento, pela formação dos profissionais da saúde, porque muitas vezes quando você chega no posto de saúde, você, por exemplo, cortou o pé num prego, chega no posto de saúde. Muitas pessoas ficam com receio de falar que faz utilização de canabidiol, pelo preconceito que aquele profissional da saúde vai tratar essa pessoa. Né? A gente está falando, muitas vezes, até mesmo de quebrar o preconceito e de entender que essa é uma alternativa de vida para muitas pessoas e que muitos pais de crianças do espectro autista relatam que as crianças fazem utilização não só do espectro autista, mas também com convulsões, com epilepsia, casos mais graves, que fazem a utilização de 6, 8, 10 medicamentos e que a criança não tem vida, porque ela está dopada o tempo todo. E quando elas fazem a utilização da cannabis, elas reduzem a utilização de medicamentos para 2, conseguem voltar para a vida normal, na escola, com socialização, né, com acompanhamento, seu desenvolvimento melhora de forma significativa. Então a gente tem hoje a Frente Parlamentar da Cannabis, tem muitas coisas legais chegando para esse ano que a gente quer fazer pela frente, inclusive. Fiquem atentos e me sigam nas redes sociais, @vaipaola com 2 L's, que aí você consegue acompanhar todas as iniciativas que a gente está fazendo, não só sobre a cannabis medicinal, mas sobre diversos outros temas. Em Campinas, inclusive, é uma das cidades que já tem eventos que falam sobre isso, que é o iExpo, que aí você tem a presença de médicos, associações, pacientes, debates, e a gente vai falar de política pública, a gente vai falar de direito, a gente vai falar sobre acesso a habeas corpus, a gente vai falar sobre o plantio nas associações, o plantio de quem tem o habeas corpus, né? E a gente está falando de todos os instrumentos legais que hoje já se encontram no Brasil, mas infelizmente é somente para a população que tem recursos ou de pessoas que lutaram muito para que elas não fossem criminalizadas para conseguir oferecer um medicamento para os seus filhos, a maioria das vezes. Perfeito. Então, nós ficamos por aqui. Esse foi o Conexão em Ação, que teve o privilégio de receber hoje Paola Miguel, vereadora pelo PT na cidade de Campinas. Mais uma vez, reforçar, Paola, agradecer, primeiramente, reforçar o convite e dizer que a Conexão Digital Campinas junta-se a toda e qualquer pessoa, mas principalmente autoridade, que esteja disposto a lutar pela vida das pessoas. E as pessoas criticam o cannabis porque elas não têm um filho com convulsão, uma filha com convulsão. E as pessoas públicas que não aceitam o cannabis ou o tratamento à base do canabidiol, sabe por quê? É porque elas querem distorcer a situação. Uma coisa é cannabis, outra coisa é fumar maconha. Eles querem dizer que o tratamento à base de cannabis é uma liberação para que você fume maconha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós vamos voltar em um outro momento, né, para que você venha, se você quiser trazer alguém aí da equipe ou algum médico, alguém para nós explicarmos isso. É uma das coisas que eu mais faço questão de levantar essa bandeira de, olha, vamos dar voz. Antes de encerrar, eu quero só que a senhora, em poucas palavras, olhando ali para o pessoal que está em casa e também para aqueles que vão ver através do Instagram, como que a senhora vê um veículo de comunicação como a Rádio Conexão Digital Campinas, que abre espaço para todas as vertentes, e o que a senhora pensa disso? E deixa um recadinho para o pessoal do lar. Queria primeiro parabenizar a rádio
por essa aproximação com parlamentares. Acho que é fundamental discutir políticas públicas, trazer aqui as dúvidas, as críticas, as sugestões da população e dizer que esse é um movimento fundamental, porque assim a gente começa a ter divulgação do que acontece dentro da Câmara, que muitas vezes as únicas pessoas que sabem é quem está ali naquele ambiente, naquele momento. Então, a Rádio Conexão Digital, ela consegue cumprir um papel de, através da mídia, não só mostrar o que a gente está fazendo, mas também levar a opinião de você aí que está acompanhando a gente nas redes sociais, no Instagram, que está vendo esse vídeo depois. Então, é fundamental que cada vez mais a gente estimule a mídia alternativa, os veículos de comunicação, as rádios, que eu tanto amo, que a gente não vê mais depois das plataformas de streaming, para que a gente consiga também chegar em todas as pessoas de fato, e não só na bolha, é aquilo que a gente fala. Perfeito. Aliás, nós precisamos, e aí depende muito da senhora, mas nós vamos falar em um outro momento, que senão eu vou me estender demais e aí a diretoria vai mandar eu embora. Aí nem mel e nem cabaça, como diz lá no meu sertão. Mas a gente precisa urgentemente criar uma política de voltar às rádios comunitárias nas sociedades amigos de bairros. Você entendeu? Por quê? Porque você consegue hoje, por exemplo, através de uma rádio digital, por exemplo, você consegue linkar a uma rádio comunitária e você consegue criar uma rede em todos os bairros e o município fica muito mais bem informado. Mas esse é um assunto para uma próxima pauta. Obrigado, que Deus abençoe e ilumine. Nós encerramos por aqui e vem aí uma hora só de música.